Pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vamos começar. Eu estava dando uns minutinhos de tolerância, tá? E tinha algumas pessoas que estavam me mandando mensagem falando que não estavam conseguindo entrar. Eu estava resolvendo esses ajustes técnicos antes de começar, tá bom? Desculpa o atraso. Bom, primeiramente, eu sou a Meire, da CEPLAN, da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência. A gente trabalha com o processo do orçamento cidadão. E hoje estamos na audiência pública devolutiva da Itaquera. Como que vai ser a dinâmica da audiência de hoje? Primeira parte, eu vou dar um panorama geral do processo do orçamento cidadão, né, contextualizar. Depois, eu vou chamar a subprefeitura de Itaquera e as secretarias para apresentar a devolutiva para vocês, para os munícipes. E depois, a gente abre a fala para os cidadãos. E, por fim, as secretarias respondem dúvidas pontuais. Os munícipes que quiserem tirar dúvida e falar alguma coisa sobre esse processo do orçamento cidadão, será na terceira parte, mediante inscrição. Como que é? É só levantar a mão. Tem uma ferramenta do Teams com desenho de uma mãozinha, levantar mão. Vocês só mantenham a mão levantada, que depois vai aparecer para mim na ordem que vocês levantaram. Aí a gente habilita o microfone de vocês um por um e chama para falar, tá bom? A gente está contando com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para fazer a tradução de Libras. E este evento está sendo gravado e será posteriormente disponibilizado na plataforma do YouTube da Prefeitura de São Paulo. Bom, como que é o calendário das devolutivas? A gente começou no dia 6 de outubro, semana passada, com a subprefeitura Sé e Jabaquara. E a gente termina no dia 6 de novembro. E na audiência de encerramento, a gente vai dar maior ênfase no programa de metas e plano de ação das subprefeituras. Enquanto que no dia 6 de outubro até dia 3 de novembro, nosso ênfase, perdão, pessoal, a nossa ênfase é no orçamento cidadão e na PELOA, no projeto de lei orçamentária anual. Bom, aqui a gente tem dois sites que a gente usa muito para divulgar as informações sobre todo o processo e sobre as peças orçamentárias. Quais são? O Participe Mais, onde em abril e maio a população colocou as propostas para o orçamento cidadão, e em agosto teve a votação popular. Então, essas duas coisas ocorreram nesse site do Participe Mais, recebimento de propostas e votação popular. E agora tem divulgado o calendário dessas audiências. E a gente tem o site da CEPLAN, que é o site da nossa secretaria, onde também tem o calendário e as informações das peças orçamentárias. César, depois você, por gentileza, compartilha no chat o link desses dois sites, por favor. E quais foram as etapas do orçamento cidadão? Em abril e maio, a gente teve as audiências públicas presenciais em cada uma das 32 subprefeituras, onde a gente explicou sobre o processo, abriu o processo para 2026, para o orçamento de 2026, recebendo propostas dos munícipes, tanto presencial nas audiências como online, no Participe Mais. Tá? A gente recebeu propostas coletivas e individuais. Depois, em maio, houve a priorização de propostas pelo CPM. Como a gente recebeu muitas propostas e o orçamento é finito, foi necessário fazer uma priorização de 15 propostas por
Subprefeitura. 15 vezes 32, 480 propostas. E quem priorizou foi o CPM. O CPM é o Conselho Participativo Municipal. Ele é uma entidade autônoma, eleita pelos cidadãos com o intuito de representar os cidadãos daquela subprefeitura na região. Eles não são da Prefeitura de São Paulo, tá? É autônomo. E depois, em junho, teve análise de viabilidade dessas propostas priorizadas. Aí entrou em cena as secretarias e as subprefeituras, para analisar tudo que os cidadãos pediram sob o ponto de vista técnico, jurídico e orçamentário. Um exemplo, se o cidadão pediu uma proposta que é competência do Estado de São Paulo, então aquela proposta vai ser inviável do ponto de vista jurídico, tá? Aí, do ponto de vista técnico, na segunda fase dessa audiência, as secretarias vão explicar melhor. E a análise de viabilidade orçamentária, como o nome já diz, é uma análise para ver quanto do orçamento aquela proposta vai consumir, tá? A estimativa orçamentária para aquele pedido. E depois, em julho, houve a fase de interposição de recursos. Se não concorda com a análise de viabilidade, a secretaria falou, é inviável. Se houve uma discordância dessa análise, então o CPM puderam interpor recursos. Para então, na fase seguinte, final de julho, volta para as secretarias e subprefeituras e elas puderam revisar essas manifestações. E, na sequência, somente as propostas viáveis foram para a fase de votação popular, em agosto e setembro. Eu mesma, como munícipe, votei, participei desse processo, e cada um podia votar em até 5 propostas, tá? Por subprefeitura. E agora a gente está na fase das audiências devolutivas, online, e passando pelas 32 subprefeituras. E, por fim, no ano que vem, para aquelas propostas que foram viáveis, eleitas, seja com recursos do orçamento cidadão, sejam com recursos próprios de secretarias, serão monitoradas no ano que vem. Então, as secretarias e as subprefeituras têm que dar um feedback para a população sobre o status daquela proposta, se está sendo executado, em que pé está, o cronograma, quanto foi empenhado, liquidado e pago, se porventura tiver algum processo eletrônico que estiver embasando aquela informação. Então, tudo isso deve ser disponibilizado para a população. E os órgãos alimentam essas informações no SMAE, no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico. E depois a equipe da CEPLAN passa essas informações para o Participe Mais. Lá no Participe Mais, Orçamento Cidadão, lá embaixo tem uma parte que é só de monitoramento. Então, tem o monitoramento de agora, 2025, e de anos anteriores, tá? Bom, vamos para uma visão geral do Orçamento Cidadão 2026. Tivemos 182 propostas eleitas com recursos do Orçamento Cidadão. Esses recursos do Orçamento Cidadão são os 10 milhões por subprefeitura, totalizando 320 milhões. E tivemos 48 propostas viáveis com recursos próprios. Esses recursos próprios são o orçamento de 2026 das próprias secretarias e subprefeituras. Não vão consumir os 320 milhões, totalizando 230 propostas e 235 compromissos.
Por que essa diferença? Por que não é 1 para 1? Porque às vezes tem uma proposta que tem um compromisso compartilhado. Por exemplo, às vezes tem uma proposta que parte a subprefeitura de Itaquera vai fazer e parte a CIURB vai fazer. Então, é uma proposta para 2 compromissos, tá? Cada um no seu quadrado, cada um faz, executa de acordo com a sua competência. E no total são 250,5 milhões para orçamento cidadão e 69 de recursos remanescentes, totalizando 320. O que são esses recursos remanescentes? Peraí, deixa eu carregar aqui. Por exemplo, a gente já vai ver na sequência. 5 propostas eleitas do Orçamento Cidadão não vão consumir os 10 milhões, o total disponível. Vai sobrar. Só que essa sobra, esse remanescente, o povo vai perder? Não, são os recursos remanescentes. E a gente vai levar para a deliberação do CPM. Aí até o final do até o final do ano, o CPM tem que devolver para a gente com a indicação das obras e projetos que serão feitos com esses recursos remanescentes, tá bom? Mostrando valores. Total geral de 250 milhões do orçamento cidadão e 69 com remanescentes. E na Itaquera, cerca de 7 milhões consumidos pelo orçamento cidadão e 3 milhões remanescentes. Números da participação social. A gente recebeu em abril e maio 3.133 propostas no total. E tivemos 37.591 votos, o que foi um grande sucesso, porque no ano passado a gente recebeu apenas 6.000 votos. Aí agora saltou para 37.591, um grande sucesso. Isso mostra a elevada participação popular. E em Itaquera, 128 propostas, tanto é a somatória, tá? Das propostas online e presenciais nas audiências públicas de abril e maio. E 234 votos na fase de votação popular que tivemos em agosto. A gente recebeu 93 online e 35 presenciais. Essas presenciais que a gente recebeu, a equipe da CEPLAN, nossa, transcreveu por Participe Mais. Então, tudo ficou guardado registrado no Participe Mais, tá? E nas audiências, 18 foram propostas coletivas e 17 individuais. Na audiência de Itaquera, a gente teve 58 munícipes e 28 falas. Todos esses números que eu estou mostrando aqui estão também divulgados no Participe Mais. Deixa eu só dar uma pausa para aqueles munícipes que estão chegando, quiserem fazer uso da fala, tirar alguma dúvida sobre essa análise de viabilidade, é só manter a mão levantada, tá? Tem uma ferramenta do Teams que se chama levantar a mão. Só deixar levantado que quando chegar a vez de vocês, a gente habilita o microfone para vocês falarem. Bom, voltando, aqui temos os resultados do orçamento cidadão. É a próxima fase dessa audiência e cada secretaria e subprefeitura de Itaquera vai falar uma por uma, tá? Das 15 propostas priorizadas. Tivemos 5 propostas eleitas e que vão consumir recursos do orçamento cidadão. As demais consumirão recursos próprios das secretarias. Panorama geral sobre o projeto de lei orçamentária anual de 2026. Ele foi enviado à Câmara Municipal no dia 30 de setembro, dentro do prazo legal, e estimou receitas para São Paulo, cidade, no montante de 135 bilhões.
aproximadamente um aumento de 8% em relação a 2025. Como o valor da receita tem que ser igual à despesa, então aqueles 135 bi foram alocados por funções no orçamento de 2026. Quais foram as três principais funções? Educação, saúde e urbanismo. Aqui estão os principais, mas também tem outras funções, tá? Se por acaso tiver algum equipamento na área de saúde para Itaquera, vai estar dentro desses 25 bilhões, tá bom? Se tiver alguma reforma, ampliação, inauguração de escola municipal em Itaquera, estará dentro dos 30 bilhões, tá bom? Caderno do orçamento. Não é fácil para todo mundo entender o orçamento da Prefeitura de São Paulo. É um linguajar muito técnico, muito específico, então, às vezes, um cidadão comum tem dificuldade para entender, né? Os números, os conceitos, o vocabulário. Então, o que a gente fez? A gente fez um caderno do orçamento, que apresenta todo essa PELOA, uma sigla, né? Projeto de Lei Orçamentária Anual, em uma linguagem mais simples, mais próxima do cidadão. E a de 2026 vai estar no site da CEPLAN até mais ou menos março de 2026. O orçamento de 2025 já está no site da Fazenda, tá bom? César, se você puder compartilhar no chat depois o link desse caderno de orçamento, por favor. E agora a gente vai para a fase das análises das propostas. Eu vou chamar as secretarias e a subprefeitura de Itaquera para falar, conforme a ordem previamente combinada. Um minuto, por favor. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, espero que sim. Estamos sim, Mary. A primeira é a SMU, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, começando com a proposta 1264. Jaques, por favor, pode falar. Primeiro, boa noite Boa a noite. todos. As duas propostas que vieram para a SMU foram a 1264 e a 1266. Elas têm sentido um pouco parecido e as respostas também são parecidas. A 1264 é da ligação da Rua Canto da Tarde até a Avenida Najib Faramaluf. O motivo da inviabilidade no que se refere à SMU é pelas próprias competências da secretaria, que não trata da abertura de vias nesse sentido, sem óbices aqui em algum momento a gente possa dar suporte a eventual projeto que trate da qualificação desse espaço e apoiar no que se refere aos termos de planejamento urbano as demais secretarias, os demais órgãos que tenham relação com essa proposta. E a 1266 trata da ampliação de trecho na Rua Ângela Andrade, também é uma que se enquadra nesse aspecto de estar fora do escopo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. A gente indicou o encaminhamento aqui para CIURB e SMT, considerando o objeto.
e por esse motivo, no que se refere à SMU, fica limitada a nossa possibilidade de atuação. Então, são essas duas respostas com relação ao que a gente trata aqui. Muito obrigado, Meire. Eu que agradeço. Muito obrigada, Jaque. A próxima é a subprefeitura de Itaquera. Ana e Camila, por gentileza, podem falar. Boa noite, eu Boa sou Ana noite. Carolina, CPO da Sub de Itaquera. Então, eu vou falar sobre as propostas que foram analisadas pela Sub, tá? Uma delas é a 10, ampliar equipe de poda e roçada. Então, essa proposta foi considerada viável. Hoje, nós contamos com 5 equipes de poda já contratadas e estamos na fase de contratação de 4 equipes de áreas verdes. Por que eu considerei viável nesse caso, né? Hoje a gente já tem uma ampliação, porque antes estávamos trabalhando com 2 equipes apenas de poda. E felizmente conseguimos já ampliar com recurso próprio para esse exercício. Como a gente ainda não tem uma certeza, né, de que tenhamos os recursos disponíveis para o próximo exercício na totalidade para mantermos esse número de equipe, então eu considerei viável. E o que eu fiz? Eu estimei uma equipe a mais, né, o valor da equipe, multiplicado por 12, que seriam 12 meses, então nós teríamos aí a ampliação ou a manutenção do que já temos, né? Então, os recursos serviriam tanto para aumentar, quanto para manter no caso de falta de recursos no próximo exercício. Isso tanto para áreas verdes quanto manejo arbóreo. A outra proposta é a 1486, construir praça com atividades de inclusão na rua Gilberto Randon. Nós também consideramos viável, estimamos um valor, e como a área não é um espaço livre, nós podemos pedir autorização para o responsável da área, e caso não consigamos, qual que foi a proposta? Da gente buscar um local nas proximidades, né, próximo dessa área, para que a gente consiga implantar essa praça. A terceira é a 1860, implementar 5 novas equipes de limpeza de córrego. Nós estávamos trabalhando com apenas 2 equipes de córrego, né? O contrato encerrou. Infelizmente, a gente ainda não teve a liberação da ata de registro de preços, mas a SUB está em fase de contratação. Então, o recurso estimado também foi na mesma linha da conservação de áreas verdes e da poda, no sentido de ou complementar a dotação no próximo exercício ou o acréscimo de equipes para o próximo exercício. Essas foram as 3 analisadas aqui pela SUB. Muito obrigada, Ana. Por nada. Se puder, por gentileza, ficar até o final, porque se tiver eventual dúvida, aí Sim, vocês vão ter mais propriedade para responder. sim, Obrigada. de nada. A próxima é SMDET. Olá, uma boa noite a todos e todas. Sou o Boa Marcos noite. Santana, da Coordenadoria de Agricultura da SMDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Nós recebemos 2 propostas, a 2268 e a 2257, ambas bem semelhantes, e para elas inscrevemos como parcialmente viável. Porque a 2268 trata da implantação de armazém solidário na Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado. A construção e implementação desses armazéns solidários são por atribuição da Secretaria Municipal de Direitos Humanos por meio da CESANA, Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional. Porém, assim que implantadas, nós, a Coordenadoria de Agricultura,
podemos disponibilizar o mapeamento dos locais de agricultura do município de São Paulo que podem fornecer para esse armazém solidário e estimular, através de campanhas, o consumo consciente de alimentos cultivados de forma sustentável. Já a proposta 2257, também semelhante, propõe a construir mercadão municipal em Itaquera, assim como a 2268, por atribuição de Cesana, né? E, novamente, nós nos comprometemos e podemos colaborar com a indicação e mapeamento de locais de agriculturas aptas a fornecer para esses locais. Muito obrigada, Marcos. Se puder também ficar até o final, porque às vezes podem surgir dúvidas dos cidadãos. Obrigada. A próxima é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Oi, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Boa noite, Matheus. Oi, boa noite. Eu sou o Matheus Aguiar, eu sou analista de políticas públicas e gestão governamental da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A gente teve 3 propostas sobre do Orçamento Cidadão que impactam a SMDHC. Começando pelas propostas das feiras, é uma proposta de apoiar feiras e eventos culturais promovidos por comunidades imigrantes. Essa proposta foi considerada viável pela SMDHC, tanto na parte técnica quanto na parte orçamentária. A Secretaria estimou o valor de R$ 15.000 do Orçamento Cidadão, com base em eventos anteriores semelhantes que a Secretaria fez e com base em contratos com a SP Tours, que é a empresa que a gente costuma utilizar para apoio nesse tipo de evento. Então, é isso. Essa proposta foi considerada viável e ela será executada pela SMDHC. A próxima proposta é a 2557, a do Mercadão de Itaquera. Ela foi abordada agora há pouco pela SMDET e ela foi considerada inviável pela SMDHC. A Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a Cesana, que é a parte da SMDHC, ela chegou a oficiar a Subprefeitura de Itaquera questionando sobre a disponibilidade de espaços para a construção desse mercadão, e a resposta foi que não havia espaço propício para a instalação do equipamento. A Subprefeitura não se manifestou especificamente sobre o local que foi sugerido pelo munícipe, mas a informação era de que não tinha esse imóvel disponível no momento dentro da subprefeitura. Por isso, essa proposta foi considerada inviável, mas a Cesana se colocou à disposição para reavaliar a viabilidade técnica e orçamentária desse equipamento, caso surja um imóvel considerado adequado, porque a adequação do imóvel, é bom lembrar, não é só questão de espaço, mas também envolve questões logísticas, questões de acesso, que não é qualquer imóvel grande que consegue ser um mercadão municipal. Enfim, é isso. Se surgindo um imóvel possível, pode ser que essa proposta venha a ser executada no futuro, mas ela não será executada com o recurso do Orçamento Cidadão, porque não foi vista a viabilidade de nenhum imóvel dentro da subprefeitura. E a próxima proposta, e última da SMDHC, é a da construção do armazém solidário na Avenida Professor Engenheiro Ardevan Machado. Também foi considerada inviável pela SMDHC e com base principalmente na necessidade de se realizar estudos para a implantação de armazéns solidários. Isso não significa que a SMDHC não vai instalar mais armazéns solidários. O nosso programa de metas prevê a instalação de 10 armazéns solidários entre 2025 e 2028. Um deles já foi entregue, do Emboimirim, e a gente conta até o momento com 7 armazéns solidários no total, e ainda falta entregar a maioria dos armazéns que estão previstos no programa de metas. Mas a Secretaria não pôde se comprometer a instalar um especificamente na subprefeitura de Itaquera, porque a Secretaria entendeu que é preciso fazer um estudo bastante amplo para identificar 2 coisas. Primeiro, os indicadores municipais de vulnerabilidade, para determinar se aquela região realmente é a região que mais necessita de um equipamento desse tipo, e, por outro lado, a disposição de equipamentos e serviços de segurança alimentar, de forma que não fique um serviço muito próximo do outro. A ideia é que eles sejam espalhados pelo território. Então, como esse estudo não foi feito até o momento para decidir onde vai implementar esses novos armazéns solidários, a Secretaria considerou inviável essa proposta. Mas, lembrando, a gente tem mais armazéns solidários a serem instalados, previstos no programa de meta. Mas não será possível se comprometer no momento com instalar na subprefeitura de Itaquera a partir do Orçamento Cidadão. É isso. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada.
A próxima é a Secretaria Municipal das Subprefeituras, SMSub, por favor. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir? Sim, boa noite, Mariana. Boa Perfeitamente. noite. Meu nome é Mariana, eu sou técnica lá de SM Subatos e a gente recebeu duas propostas. A primeira que está na tela, a 1260, que é pavimentar a Avenida Mar Vermelho, trecho da comunidade Savoizinho. Ela foi considerada inviável. A nossa equipe foi fazer uma vistoria técnica no local, então é uma via com bastante declive, sem saída, e tem várias ocupações irregulares, né? Então a gente para fazer a pavimentação, precisa de uma dimensão mínima da rua. Então, para a via é necessário 4 metros de largura, sendo previstos passeios de 1,50 de ambos os lados. Então, considerando que é necessário uma largura mínima do leito carroçável para permitir o acesso de veículos de serviços públicos, a execução somente seria possível se houvesse, né, uma remoção dessas moradias que estão interferindo na largura mínima. Então, essa se tornou inviável por conta dessa análise. E a próxima é a 1840, que é resolver a questão das enchentes na UBS Cidade Líder. Também foi considerada inviável. A nossa equipe fez vistoria no local e foi verificado lá que é uma área próxima de um córrego, né, que ocorrem alagamentos constantes, e lá também tem, nos fundos, existe uma ocupação irregular entre o córrego e a edificação. Então, para solucionar o problema de enchente, seria necessário a desocupação dessas moradias para permitir, né, a rede de drenagem da unidade até o córrego. Então, foi tornado inviável por conta dessa análise. Muito obrigada, Mariana. Obrigada. Imagina. A próxima é SP Regula. Secretaria do Governo, SP Regula. Por gentileza. Temos algum representante da SP Regula presente? Presença estava confirmada hoje de manhã. Antônio Carlos. Antônio Carlos está presente? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu não tinha habilitado o meu microfone. O César estava nos ajudando, desculpa. Em relação ao 3141, instalação de iluminação inteligente, câmeras de monitoramento, no esboço do nosso contrato está previsto a implantação de sistemas de telegestão, sistema de monitoramento e controle remoto de iluminação pública. Então, a gente já tem um local que já consegue ter monitoramento em relação à iluminação pública. É isso. Muito obrigada. 3145. Isso. Obrigada. Só aqui mostrando, quando eu falei lá na minha apresentação da diferença de recursos do orçamento cidadão e recursos próprios, essa 3145 é um exemplo de execução de proposta com recursos próprios. Então, a Secretaria do Governo vai usar recursos da própria Secretaria, o orçamento de 2026 da própria Secretaria do Governo, para executar essa proposta, não consumindo os 320 milhões do orçamento cidadão. Tá bom? A próxima é a Secretaria Municipal de Cultura. E será a Fernanda.
Oi, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu estava colocando para carregar antes que desligue. Então, eu vou apresentar a proposta 1346. É isso? Ou não? Pode ser. Tá. Bom, a proposta número 1346 é a que solicitava a construção da sede do Centro Cultural Favela Savoizinho, na rua Floriano de Toledo, em Itaquera. O espaço seria voltado à formação cultural, esportiva, comunitária, com salas de aula, bibliotecas, estúdio de música e dança, oficinas e uma quadra. Essa proposta, infelizmente, no momento, ela foi considerada inviável, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista orçamentário. Atualmente, a SMC ela administra mais de 220 equipamentos culturais em toda a cidade. Desses 220, cerca de 70 estão em obras ou em fase de planejamento de reformas e readequações. Então, esse cenário ele representa um esforço técnico muito expressivo. O setor de engenharia e arquitetura da secretaria conta com uma equipe muito reduzida, e essa equipe é responsável por acompanhar todas essas intervenções, né? Então, naturalmente, acaba limitando a expansão imediata da rede. Também é importante lembrar que a região de Itaquera, ela possui uma rede significativa de equipamentos, como a Casa de Cultura Raul Seixas, a Biblioteca Pública Milton Santos, a Biblioteca Vinícius de Moraes também. Também temos algumas salas de cinema da SP Cine instaladas nos céus. Mas a gente sabe que essa cobertura ainda não alcança todos os distritos. Esse também também uma prioridade da Secretaria, né? Ampliar o acesso e fortalecer a presença da cultura em todo o território. Também vou destacar que o Programa de Metas 2025-2028 da Prefeitura prevê compromissos estruturais relevantes, como, por exemplo, a requalificação de 25 equipamentos culturais e a implantação de novos centros de economia criativa. Então, a inclusão de novas obras se torna impraticável no ciclo, mas a proposta está aqui registrada e ela pode ser considerada em algumas etapas futuras. Perfeito. Muito obrigada, Fernanda. Imagina, eu que agradeço. Próxima, SEMI, Esportes e Lazer. Oi, boa noite. Me ouve bem, Meire? Boa noite, Tiago. Perfeitamente. Então, boa noite novamente. Começar saudando todos os presentes na audiência pública, a todos os cidadãos que estão acompanhando, as autoridades presentes, a você, Meire, também, parabenizar pela condução. A apresentação da proposta que chegou para a Secretaria de Esportes e Lazer é a de número 1838, instalar iluminação e arquibancada no CDC Itaquera, localizado na rua Guilherme Valência. Nos detalhes do projeto foi apresentada a iluminação e arquibancada no CDC. Muitas crianças estão sem fazer atividades esportivas devido ao novo formato das escolas integrais. Pessoas com baixa mobilidade precisam utilizar o CDC à noite. A análise da viabilidade foi pela possibilidade de execução e o parecer técnico de que, desde que os estudos topográficos e arquitetônicos comprovem a real capacidade da edificação local, é viável a execução. Isso porque essa análise prévia é feita, né, no âmbito de várias propostas que chegam para a Secretaria, então não é possível fazer uma visita técnica mais qualificada, mas foi o posicionamento pela viabilidade com os recursos do Orçamento Cidadão. E as estimativas com base em obras semelhantes já executadas pela SEMI é de R$1.500.000. Então, essas são as considerações. Muito obrigada, Tiago. De nada, estamos à disposição. Obrigada. Próxima é a CIURB.
Por gentileza, Antônia, a palavra é sua. Boa noite. Vocês estão me Boa escutando bem? noite. Sim, Ótimo. perfeitamente. Obrigada, Meire. Obrigada Boa a noite, você. pessoal. Eu vou falar dessas propostas que estão na tela e depois vou comentar mais algumas que acho que acabam não aparecendo no nome da CIURB por conta do processo quando teve os recursos, mas vamos começar por essas para a gente não se perder. Primeiro, então, pela 1840, já foi inclusive comentada pela colega da secretaria, que trata da questão da enchente ali perto da UBS Cidade Líder. Essa região, essa questão das enchentes, de alagamento, compete à CIURB, a não ser quando são problemas só da microdrenagem, que aí fica com a subprefeitura, mas nesse caso não é essa enchente, esse alagamento tem a ver com o Córrego Verde, é um córrego que é afluente do Rio Jacu, que por sua vez chega lá no Rio Tietê. Então nós temos os estudos já dessa bacia, já temos mapeadas as obras necessárias para essa região e temos previsto para a UBS duas intervenções que vão beneficiar essa região. Aliás, três até, para ser mais precisa. Bem nesse trecho da UBS, o córrego que está aí perto, ele está numa área classificada como área de risco, e essa canalização do córrego já está prevista dentro do programa que a gente tem de redução de risco. Então, especificamente ali bem perto da UBS, esse trecho que ainda não está canalizado, a gente tem essa previsão. Essa previsão de obra, ela está prevista para começar no ano que vem. A gente ainda não sabe se termina, porque é uma obra um pouco mais extensa, mas no mínimo ela começa para o ano que vem. Ela está dentro de um programa maior com outras obras, inclusive de área de risco. Essa é a que é mais direta ali para esse local, mas fora isso, nós temos outras duas obras que também vão beneficiar essa região. Aí perto, a gente tem o Parque do Carmo, que é onde nasce esse córrego verde. Inclusive, tem um lago lá dentro do Parque do Carmo, que é relativamente no começo do córrego. Nós estamos fazendo uma adequação desse lago, de comum acordo com a Secretaria do Verde, que cuida do parque, para que esse lago possa ajudar, então, a segurar uma parte da água da chuva e não deixar descer tanta água lá para essa região onde está o BS. E outra coisa, também, a terceira obra é um reservatório novo dentro do parque, que chama Parque Linear do Rio Verde, que também fica nesse córrego mais para baixo em relação ao BS. É um parque existente que dentro dele a gente também vai construir, as obras até já estão contratadas. Não sei dizer se já começaram, estão para começar agora nesse próximo mês, mas para que a gente tenha um reservatório bem grande ali, tanto para ajudar a água que vem de cima ter um local para ir, a gente possa trazê-la mais rápido, e também para não deixar que essa água vá mais para baixo, onde tem ali o centrinho de Itaquera, principalmente o trecho que cruza ali a radial, e logo depois disso. Então, em princípio, a gente já tem aí todo um plano para essa região. Mas essa proposta tinha ficado como inviável porque ela acabou vindo para a gente depois, mas na prática ela está viável, então. Vamos passar para a próxima, Meire, por favor. Bom, a 1841, ela é na mesma região, continuar a canalização do córrego do Rio Verde, e também nesse processo de analisar, de entender, quando a gente analisou ela a primeira vez, a gente estava com dificuldade porque não veio especificado exatamente de qual trecho estava falando. É um córrego muito grande, o Córrego Verde. Como eu falei, ele nasce lá na altura do Parque do Carmo e vai descendo aí, mais ou menos paralelo com a Harry Dannenberg, Avenida Itaquera, para chegar lá na Jacu. E aí a gente não sabia dizer se o pedido era específico para algum trecho. Então, assim, tem vários trechos do Rio Verde que já foram canalizados, tem trechos que estão previstos, como, por exemplo, esse que eu falei perto da UBS, e tem trecho que não está previsto agora, mas que a gente está tratando o alagamento com o reservatório, com os dois reservatórios que eu comentei.
Então, em princípio, o que vai sobrar de trecho sem canalizar não vai ter alagamento, mesmo sem estar canalizado. Então, a gente, assim, também tivemos bastante dificuldade na forma de responder à proposta, ela acabou constando como inviável por conta dessa confusão do trecho exatamente a que se refere, mas na prática a gente está tratando toda essa bacia. Então, depois, se tiver dúvida específica que queiram saber, ah, não, eu quero saber na rua tal, aí eu dou uma olhadinha e a gente já esclarece. Vamos na próxima. Ah, 3224, que é sobre o córrego Guaiaúna. Peraí que eu preciso só olhar minha cola aqui para eu lembrar uma coisinha dele, que é muito córrego. Ah, sim, tá bom. O Guaiaúna é afluente ali do Gamelinha, para quem é da região deve conhecer, talvez por esse nome que eu estou falando. Então, o córrego Guaiaúna chega num outro córrego que leva o nome de Gamelinha, que por sua vez chega lá embaixo no rio Itaquera, ao longo ali da Avenida Itaquera, e chega no rio Tietê. Essa bacia que a gente fala do Aricanduva é uma bacia muito grande. Nós já fizemos o estudo dela, mas por ela ser muito grande, o estudo dela não foi detalhado para cada subbacia, para cada pedacinho menor. Então, o que acontece? Nesse estudo que nós temos hoje, se a gente, né, quem pegar esse material, fica público no site da CIURB, todos os cadernos de drenagem. Então, se alguém for lá abrir o caderno da bacia do Aricanduva, vai achar esse córrego. E o que que tem lá naquele documento? Que pelo nosso diagnóstico a gente não tem encontrado esses cenários de alagamento dessa região e não tem, portanto, prevista nenhuma intervenção nesse local. Como a gente recebendo esse pedido, essa necessidade que foi apontada aqui, a gente vai precisar estudar isso um pouquinho mais a fundo. Então, o compromisso que a gente assumiu nesse momento foi de fazer um estudo mais detalhado dessa subbacia. E aí, conforme a gente identificar, a partir daí a gente vai ter mais detalhes para poder aí entender o que fazer de obra, se fazer. Tem uma questão importante, né, que a gente sempre aproveita para esclarecer, que assim, quando a gente fala de um córrego que não está canalizado, a gente tem que entender assim, ele está lá aberto, natural. A palavra canalizado tanto pode estar falando de canalizar ele aberto, mas está usando concreto, está usando gabião, várias soluções que a engenharia tem. E às vezes as pessoas usam canalizado para falar fechado, né? Então, em tubos, enterrados, sumir que a gente não enxerga. Então, a primeira coisa assim, hoje em dia não é permitido canalizar fechado, tem só algumas situações excepcionais que isso pode ser feito. Então, de qualquer forma, assim, não estamos falando sobre canalizar fechado. Aí, voltando para a alternativa de canalizar aberto. A gente vai falar sobre canalizar um córrego aberto em dois cenários. Se a gente tem a margem dele com problema, que ela está solapando ou descendo, escorregando, caindo essa margem, e aí, né, quem é engenheiro, a gente chama isso de contenção de margem, ou quando a gente tem um problema de alagamento, de vazão com a água, e a gente precisa fazer essa água escoar mais sob controle. E apesar da obra ser muito parecida, são finalidades diferentes. Então, quando a finalidade é segurar a margem, isso compete à subprefeitura analisar. Quando a finalidade é resolver os alagamentos, as enchentes, isso compete à CIURB. Então, nesse caso, a gente ficou um pouco com a impressão de que o pedido tem a ver com problema de margem. Então, a gente vai, inclusive, chamar a subprefeitura para participar desse processo, desse estudo, porque aí os encaminhamentos podem variar conforme isso se tornar mais claro, se o problema ali está mais focado no alagamento ou mais focado na margem. Hoje, esse córrego nessa região não está mapeado como área de risco, então a gente também não tem prevista nenhuma obra de margem do programa de redução de áreas de risco. Tá? Então, isso é o que a gente tem hoje de informação dessa região, e aí o nosso compromisso ficou de aprofundar esses estudos para a gente ir além disso que eu já trouxe aqui para vocês. Aí não está na lista, Meire, não sei se você consegue resgatar e colocar, que eu também ia comentar, daquelas duas propostas de viário, que alguns outros órgãos já falaram, que é a 1264 e a 1266.
A Está na tela. 1264, obrigada, Nuri. O parecer da CIURB vai na mesma linha do que os colegas já falaram. Essa é uma proposta de ampliar o sistema viário, fazendo essa ligação, né, da Rua Canto da Tarde até a Najib Farah Maluf, mas não é uma intervenção que esteja prevista no plano diretor estratégico como uma obra de viário importante, isso demanda desapropriações, então, assim, não é possível a gente prosseguir, nem como obra estratégica que já tivesse planejada, e nem como uma obra de orçamento cidadão, porque ela vai envolver muito mais custos do que o orçamento cidadão demanda. Então, a gente também endossou esse parecer inviável. E sobre a 1266, pode trocar. A gente está entendendo que esse problema na Rua Ângelo Andrade, ele é ali no local onde tem um prédio em construção. Inclusive, é um prédio da Coab, né, da prefeitura, especificamente da Companhia de Habitação. E o que que acontece? A rua ela é mais estreita nesse trecho desse prédio, não porque o prédio invadiu a rua, é alguma coisa muito antiga que a gente isso não consegue resgatar lá atrás, por que que isso aconteceu, mas quando na cidade eram glebas maiores, conforme elas foram sendo parceladas, loteadas, e aí as ruas deveriam sempre ir se encaixando de um lado com o outro. Quando projetaram um terreno e quando projetaram o outro, aquilo não se encaixava, né? Aqui era uma rua maior, aqui era outra, aqui ficou menor, mas a área do prédio da Coab, ela está dentro do lote fiscal, ela não está invadindo o viário. Isso a gente já conseguiu apurar aí um pouquinho depois de ter mandado preenchida a análise dessa proposta. Então, assim, quando a gente preencheu, a gente se dispôs a avançar com esses estudos, com recursos próprios, que é estudo que a gente faz com a nossa equipe, fazendo esse tipo de interação com os outros órgãos, buscando os nossos bancos de dados. A gente vai buscar um pouco mais de dados do que a gente já conseguiu apurar, mas assim, esse pouquinho que a gente apurou já dificultou um pouco esse processo. A gente já conseguiu também informação, por outro lado, positiva, que não tem nenhum prédio previsto nesse trecho, que por onde seria a rua, então isso abre aí uma possibilidade maior, mas não é uma coisa que esteja com uma perspectiva muito boa de realmente se efetivar, tá? Então, por isso, nosso compromisso é só de estudar a mesma coisa, conforme os estudos avançarem, pode ser que dê para prosseguir, pode ser que a resposta seja não dá, mas a gente acabou deixando só esse compromisso de estudo pela falta de dados nessa etapa. Eu acho que é isso, Meire. Não sei se perdi alguma Sim, outra. tá Não, né? certinho, é Foram isso mesmo. todas. Então tá bom, obrigada. E eu vou ficar aqui para se tiver mais dúvidas para o final. Muitíssimo obrigada, Antônia. Muito obrigada. A CIURB foi a última da lista. Agora a gente vai prosseguir para a fase das dúvidas técnicas dos munícipes com relação a essas análises apresentadas. Então, o primeiro inscrito para fala, Gilberto. Vou habilitar o seu microfone. Seu microfone. Boa noite, vocês estão ouvindo? Sim. Vamos lá, vou fazer algumas colocações aqui. Eu estava acompanhando e algumas propostas vocês da prefeitura colocaram como recurso próprio. E agora, vendo a última fala, o recurso público que foi colocado foi só para fazer análise de estudo. Então, eu acho um grande erro essa informação que vocês colocam como isso é recurso próprio somente para fazer maquete. Então, eu acho isso errado, isso não está certo. Sobre as propostas, eu gostaria de fazer uma correção, quer dizer, uma sugestão para vocês, porque a gente tem um cronograma que foi feito, ele já foi alterado, só que ele precisa ser, mais uma vez, arrumado, que é a questão de calendário. Por quê? Porque a gente tem recepção de proposta, depois a gente tem priorização de proposta pelo CPM. De 168, eu acho que foi isso que você falou, o CPM teve que brigar para arrumar 15. Só que quando vai para a viabilidade de secretaria sobre prefeitura,
dessas 15, vocês inviabilizam aquelas que não têm o parecer técnico e viável. Enfim, são 4, 5 itens que vocês classificam. E aí vocês devolveram para Itaquera, de 15, vocês devolveram 5 viável, ou seja, não precisava nem votar, que a 5 já estava eleita. 3, recurso próprio, por isso que eu estou fazendo esse questionamento. E 7, inviável. O correto seria colocar, depois da priorização de proposta, a questão de análise de viabilidade sem passar pelo CPM. Então, por exemplo, recepção de proposta, quem entra em seguida? Quem deveria entrar em seguida? Análise de viabilidade. E aí o CPM ficaria depois da análise de viabilidade, podendo classificar aquelas todas viáveis que vai vir de resposta de subprefeitura e de secretaria. Porque de 168, se talvez a viabilidade e inviabilidade sobrassem 60 viáveis, ficaria mais correto o CPM escolher 15 e essas 15 entrar para a votação popular. Porque do jeito que foi escolhido por vocês, não foi correto. Porque, volta a falar, foram 15 para vocês devolveram 8 com 13 com recurso próprio. E aí sobraram 5. Então, se um voto, já a proposta estava eleita. E aí foram 7 inviáveis. Se vocês viabilizam primeiro, e dessas 7 entram das 130 lá, 140 que teve que ser eliminada, talvez ficaria mais justo a votação. Então, esse erro de vocês de planejar essa questão aí, fica atrapalhando o progresso do bairro. A gente tem aí, oriundo, aí vai sobrar mais de 3 milhões, que a gente não pode usar, e depois o CPM vai ter que destinar para outro segmento, para saber para onde vai, aí vai fazer o quê? Vai fazer um mini orçamento cidadão. Ó, pessoal, a gente tem 3 milhões aqui, para onde a gente vai alocar esses 3 milhões? Então, se vocês tivessem feito dessa forma, dessa sugestão que eu dei a vocês, acredito que ficaria muito melhor, tá? E pedir que, na devolutiva de vocês aí, nos explique o que seria orçamento, recurso próprio, e para que serve o orçamento próprio. Obrigado. Gilberto, muito obrigada pelas suas sugestões de melhoria. Eu vou levar para a equipe e para os superiores para a gente avaliar isso para o próximo ciclo. Muito obrigada de verdade. Sugestões de melhoria são sempre bem-vindas. Recursos próprios são o orçamento de 2026 das próprias secretarias que não vai consumir orçamento cidadão, ou seja, não vão consumir os 320 milhões. Serão recursos orçamentários 2026 da própria secretaria, como, por exemplo, da Secretaria do Governo SP Regula, para executar aquela proposta. Tá? Agradeço a sua fala, Gilberto. O próximo... e no final, depois dessa fase da fala dos munícipes, as secretarias vão dar um feedback para vocês no que couber. Próximo é o Brian, isso. Boa noite, Boa estão me noite. ouvindo? Sim. Tá, então eu gostaria de dar boa noite a todos, né, e a todas que estão aqui hoje, né, participando dessa audiência. Eu vou colocar algumas questões que, no meu entendimento, eu não poderia deixar de falar, né, de aproveitar a oportunidade para falar. Eu acho que está acontecendo uma grande inversão de valores, porque é dito para a gente que o orçamento do município está na casa dos 137 bi, né, para 137 bilhões de reais, só que o orçamento participativo só diz respeito a 300 milhões. Então, assim, a gente não... Quantos por cento representa essa parcela dentro do orçamento da cidade de São Paulo, que a sensação que dá
é que a gente fica aqui nesse processo como se fosse uma distração do que realmente está em jogo, até porque esse ano, no caso, é um ano de PPA, né? Então, de plano plurianual. E então, assim, começa que já a coisa já vem, de certa forma, meio deformada, né? Ou completamente deformada, porque na audiência pública a gente estava tratando, quando colocaram as propostas, né? Foi colocada a proposta PPA, LDO e Plano de Ação de Subprefeituras. Então, assim, a impressão que dá é que não há nenhum movimento, seja por parte do Poder Executivo, e aqui eu não estou dizendo as pessoas que são cargos técnicos, que estão lá, que passam dias e noites trabalhando para fazer a coisa acontecer para fazer a coisa chegar de uma melhor forma na população, né? E eu estou falando, sim, da sociedade política, né? Tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, porque isso aqui também tinha que estar sendo objeto de fiscalização do poder Legislativo, né? E não se vê. A gente está falando do orçamento da subprefeitura de Itaquera, vai sobrar tantos milhões, a gente que vai se somar, né, com tantas outras coisas, e a gente não tem um representante, né, do Poder Legislativo, a gente não tem um secretário de fato, fica tudo nas costas da equipe técnica, que tem que ficar trabalhando até mais tarde, tem que fazer isso e aquilo, para dar um mínimo de dignidade para quem está participando, enquanto todas essas coisas estão acontecendo, né? Então, assim, isso me deixa muito preocupado do ponto de vista que o dinheiro não para de chegar, né? A gente está discutindo aqui uma merreca perto do orçamento do município, esse tipo de priorização, né? A forma como que tá estranha, tá deformada, porque ela já nasceu deformada. A gente está discutindo em cima de uma questão que deveria ser tratada de outra forma, né? O orçamento do município deveria ser tratado de outra forma, né? E aí vira tudo um jogo político, né? Então, eu estou aproveitando esse meu momento de fala, porque é isso, a gente está na véspera de eleição, né? Esse recurso também fica à mercê de interesses políticos partidários, né? Então, a sensação que dá, a gente participa do processo porque faz parte da democracia participativa, faz parte, né, da nossa cidadania ativa, né? Porque está da forma que está, a gente não pode excluir a forma que está e se omitir da responsabilidade, mas também dá uma sensação de estar preso num jogo de interesses subscuros, assim, sabe? De um jogo meio sombrio que fica tratando a coisa de uma maneira bastante ruim. Então, eu queria colocar aqui essa situação, né? Não queria deixar de citar, e também colocar aí meu respeito à equipe técnica que trabalha, que faz um esforço para fazer as coisas darem certo, à população que está aí numa segunda-feira, 8 horas da noite, né, participando, ouvindo, até porque é uma audiência pública, né, mesmo que seja uma audiência devolutiva, a gente tem pouco tempo, né, para o munícipe falar, a participação também, ela fica pouco estimulada, porque a própria Participe Mais é complicado de você, ainda não está totalmente intuitiva, né, na etapa de votação, que não precisava nem ter acontecido, haviam complicações, então a plataforma Participe Mais é também um objeto que precisa ser discutido, né, para como a gente melhora ela, para garantir uma maior participação. E aí a gente ficou 1 hora ouvindo, né, agora a gente tem o nosso momentinho de falar tal, mas aí as falas são desarticuladas, enfim, né, para não ficar me prolongando muito, era mais isso que eu gostaria de dizer mesmo. E boa noite a todos e a todas. Brian, muito obrigada pelos seus comentários, sugestões de melhoria e críticas. Obrigada. Deixa eu dar uma palavra rápida aqui, senão eu vou esquecer.
esqueci alguns pontos. Eu não sei se você estava no início da audiência, mas eu expliquei o orçamento, ele é alocado por funções. E não necessariamente o orçamento da SUB de Itaquera se resume a esses valores. Como eu tinha dado exemplo no slide das funções, se tiver algum equipamento do verde, por exemplo, um parque, o Parque de Itaquera vai para o orçamento da Secretaria do Verde. Se tiver algum pedido de Itaquera que compete à educação, vai para o orçamento da educação. Se algum equipamento da saúde, vai para o orçamento da saúde. De segurança urbana, vai para o orçamento da segurança urbana. Não se resume só aos 320 milhões. Esses 320 milhões é um adicional, né, que recentemente foi dado esse nome de orçamento cidadão para abrigar, acolher essas propostas dos cidadãos. Mas tem outros equipamentos de outros órgãos que vai para as respectivas secretarias responsáveis. Como eu disse, cultura, verde, educação, saúde e segurança urbana. Tá, e também como eu falei na minha apresentação, o PPA, o Plano de Ação das Subprefeituras e o Programa de Metas, essas demais peças, serão tratadas na audiência do dia 6 de novembro. E o link para essa audiência de 6 de novembro está no site do Participe Mais e no site da CEPLAN. O calendário de todas essas audiências devolutivas sai no dia 6 de setembro, no Diário Oficial da cidade de São Paulo. 15 de setembro, a gente envia o processo SEI para todos os órgãos responsáveis e competentes, convidando secretários, autoridades e subprefeitos. A CEPLAN fez o convite para todo mundo. E hoje, ao longo do dia, eu fiz a confirmação 1 a 1, confirmando com cada órgão se a presença está confirmada na audiência ou não. Tá? E acho que é isso. Bom, vou passar a palavra para a Carmen. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, Carmen. Tudo bem? Bom, eu nesse primeiro momento tinha algumas perguntas a fazer, mas mediante a fala dos meus colegas que antecederam, é importante dizer que o Orçamento Cidadão não é novo, o que é novo, e vamos dizer assim, que estamos ainda no projeto piloto, é a questão dos 10 milhões. Antigamente, até o ano de 23, 24, os CPMs deliberavam sobre 5 propostas. Não tínhamos a fase da viabilidade antes da votação. E isso veio pelo decreto 63377, que está congelado o Orçamento Cidadão de 10 milhões, porque é o mesmo valor da importância quando estávamos com 125 para 25, ou seja, os 10 milhões das propostas que ainda as pastas não executaram na sua totalidade. E isso é a ausência de transparência, a ausência de monitoramento, inclusive no Participe Mais. Com relação a ser 15 propostas, sendo 10 a sociedade e 5 a peneira, que se faz diante das colheitas das audiências públicas e da forma virtual, é a portaria 126 da Fazenda. E, com todo respeito, digo isso a CEPLAN hoje, projeto piloto, que cabe suas deficiências e suas falhas. Feito isto, é importante dizer que, de fato, assiste a fala do Brian quando é menos de 50 centavos comparado com a grandeza do 125 deste ano e do 135 bi, que já é o PL 1168 e 69. É importante dizer que, de fato, nós vamos ter as devolutivas com relação ao PPA e o PAS no dia 6, mas amanhã começam na Câmara as audiências do orçamento, as discussões temáticas. Amanhã é a geral. CEPLAN, Fazenda e Tribunal de Contas. Portanto, lotem amanhã. Digam amanhã, porque de 10 milhões por cada subprefeitura, rateando numa pizza igualitária, onde sabemos das deficiências que cada subprefeitura tem, que não é igualitário, diga-se, Itaquera subiu no ranking. Se vocês olharem as quase 4 mil folhas do PL 168, vocês vão olhar qual é o valor que vem já previsível para 26. Ultrapassou São Mateus, que era a segunda que liderava o ranking, perde apenas para Sé, com 190 milhões. Então, essas
informações, é necessário que a população tome ciência, assim como os CPMs, de forma que a gente possa dialogar que, neste momento, nós estamos falando de devolutivas daquelas propostas que subiram dentro daquilo que a portaria diz. 15 propostas, 15 que vão para a viabilidade, sendo 10 no mínimo da sociedade civil. Este CPM, esta gestão, priorizou todas as 15 da sociedade civil. Nenhuma foi de empenho do CPM. Priorizou lá na peneira as propostas todas da sociedade civil. Se foram viáveis ou não, com todo respeito a que as pastas, a Antoninha de CIURB, sugiro que se faça uma reunião complementar, a priori, com os CPMs em campo. Não é a primeira vez que CIURB responde dizendo que pode ser isso, pode ser aquilo, ou que o córrego é isso, enchentes devem ser sanadas. Se existem questões de remover, precisa o poder público agir e não aguardarmos as chuvas como tem ocorrido há anos. Isso é vital ser preciso. E digo aqui, minha fala é reiterar ao Orçamento Cidadão a responsabilidade das pastas. Em que momento, nós estamos falando agora de 26, há um valor de 3 milhões que será alocado na subprefeitura, assim como todas as pastas, ou CPMs, vamos dizer assim, que tem verba complementar remanescente deste ano, deste 26 para o ano que vem. Então, das propostas das 5 que serão viáveis, ou de empenho próprio, os 3 milhões vão ser alocados na subprefeitura. Os CPMs têm até o final do ano, digamos que alguns CPMs não fazem reuniões no final do ano, em dezembro, e não temos a fase de viabilidade. Então, portanto, os 3 milhões têm que ser alocados em propostas vitais, concretas, e que não carecemos de viabilidade. Então, isso é necessário ser dito e ecoado. E ecoado principalmente que quando a CEPLAN, na sua portaria 02, diz que o monitoramento passou a ser bimestral e as pastas não estão cumprindo, é aí que falta a transparência. Sugiro para o ano que vem, ainda que estamos no projeto piloto, que as propostas, assim que as pastas tiverem seus alocamentos de verbas, já no primeiro dia de janeiro do ano letivo, que abram-se processos SEI, porque o primeiro monitoramento é março, depois é maio, julho e setembro. Faço aqui o desafio. Vamos lá olhar o monitoramento de 25? Tem pastas que não devolveram, tem pastas que estão em licitação, muitas propostas talvez nem serão executadas, estão braiam. Se você me diz que os CPMs falam de menos que 50 centavos, que é numa proporção da grandeza, vejamos que nem em propostas talvez perderemos. Diga a esse MISUB que está aqui, nos seus mais de 12 ecopontos, que não saíram de licitação, orçou em mais de 3 milhões cada, inclusive em Itaquera, a licitação do nosso ecoponto. Em que momento os CPM se levantam e podem reempenhar? Pergunto a CEPLAN, gostaria de resposta. CEPLAN, aonde está a parte regular que diz que, se uma pasta o ano que vem, Itaquera disse, pode ser aqui na praça, pode ser acolá. Em que momento está escrito que pode mudar a proposta? E se mudar, em que momento diz o CPM, ou caberia ao CPM, reempenhar? Isso não há regularidade. Como o decreto 63377 e a portaria 126 do ano passado foram colocadas e publicadas após encerramento das audiências públicas. Então, sim, precisamos de transparência, principalmente porque nós estamos falando de farelos, com todo respeito, eu não tenho nem 100 reais da conta, não é isso, mas diante da grandeza, e nem essa grandeza mínima que o CPM hoje delibera em 15 propostas, não há transparência, não há responsabilidade das pastas neste momento 25, dizer, olha, talvez vai ser aqui, talvez vai acolá, mas o dinheiro vai entrar, porque está garantida a proposta, está garantida a verba, e nós temos hoje experiências próprias que as propostas, a grande maioria, não estão sendo executadas. Prova viva, SMSUB, com seus ecopontos parados. Pergunto, vamos perder a verba? Em que momento em 26 isso vai se igualar? Em que momento os CPMs têm que reempenhar? E aonde está isso, CEPLAN? Amanhã, na primeira audiência que teremos da abertura do orçamento, vamos ecoar transparência, porque, de fato, falar do orçamento cidadão, do que foi mudado de 24 para 25, e a ausência de transparência é por demais. Nós lutamos, a sociedade vai, acredita, o CPM colhe, vocês viabilizam pastas para chegar no ano letivo, vocês não executarem. Ou dizer, olha, não é bem assim, ou talvez não vai ser, porque é uma estimativa.
Então, em que momento, de fato, nós estamos brincando de banco imobiliário? Com todo respeito ao processo, ao qual eu defendo muito e participo das análises orçamentárias, mas falta muito para falarmos que, de fato, esse orçamento cidadão tende a contentar a sua credibilidade. Não estou falando na plataforma, estou falando na sustentabilidade dele se fazer valer, porque em janeiro as pastas receberão valor, as pastas receberão, e vamos ver que este ano, a maioria das pastas, SMSub, abriu processo só em maio e julho. Em que momento os CPMs podem, de fato, reempenhar? Isso não há regulamentação e eu espero que isso haja. Recorra aqui a CEPLAN. Me responda, CEPLAN. Em que momento os CPMs podem reempenhar verbas que hoje as secretarias estão dizendo que farão? E se não farão? Em que momento cabe o reempenho disto? Falta muito para falarmos e, de fato, trata-se de uma participação participativa. Obrigada, senhores. E nos vemos amanhã, CEPLAN. Carmen, muito obrigada. Muito obrigada pelos seus comentários, suas críticas e sugestões de melhoria. Essa audiência está sendo gravada e, posteriormente, repassaremos aos órgãos competentes. Eu reforço as palavras da Carmen, o monitoramento da execução das propostas eleitas no ano anterior ocorre no SMAI e a gente transcreve para o Participe Mais. Realmente temos poucas informações, pouca transparência. O monitoramento é bimestral, mas a gente, CEPLAN, cobra todo mundo, todo mês, seja via reuniões periódicas, e-mail, telefone, conversas, a gente tira dúvida, a gente está sempre à disposição. A gente cobra das secretarias e das subprefeituras para preencher o status, cronograma e o processo orçamentário das propostas eleitas e viáveis e que se tornaram compromissos. A gente pede. O monitoramento é bimestral, mas mensalmente, quase toda semana, a gente lida com isso. Eu estou no dia a dia, a equipe está no dia a dia, a gente cobra, faz reuniões, não é fácil. Então, por isso que eu vou reforçar as palavras da Carmen. Secretarias e subprefeitura Itaquera, por gentileza, preencham o SMAI, o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico, e porque essas informações em que status estão as propostas, elas serão levadas para o Participe Mais na fase de monitoramento para que a informação se torne acessível à população. Então, realmente, essa fase é um pouquinho difícil. E, infelizmente, a CEPLAN não está numa hierarquia para fazer uma fiscalização ou um controle sobre as demais secretarias, porque a gente está no mesmo nível. E, inclusive, a gente já levou esse assunto para as reuniões com superiores e a gente está pensando numa maneira de melhorar isso para o ano que vem, tá? Como eu disse na minha apresentação da CEPLAN, não são apenas os 320 milhões, tem equipamentos de saúde, verde, segurança, educação, cultura, que estão alocados no orçamento das secretarias competentes. Não vai estar tudo de Itaquera só na subprefeitura de Itaquera. Há orçamento alocado nas secretarias competentes. E agora eu passo a palavra para as secretarias para darem um feedback para essas 3 falas que tivemos, por gentileza. CIURB, SMSub, quem quiser começar, por favor. Posso falar, Meire? Por favor. Não, eu só queria comentar assim, que teve uma dúvida, acho que foi do Gilberto. Deixa eu ver. Eu não tenho certeza, desculpa, se foi o Gilberto, mas assim, com sim, essa foi questão Gilberto. de quando a gente classifica como viável e coloca recurso próprio para fazer estudo.
Primeiro, assim, só queria esclarecer do lado das secretarias, aí eu falo especificamente pela CIURB, pela condição que a gente tem de quantidade de funcionário, quantidade de propostas que a gente recebe para analisar, o prazo que a gente tem. Eu endosso aqui essas colocações de que assim, o ideal seria que o fluxo fosse diferente, porque eu entendo o lado do CPM de ficar votando proposta para depois a proposta nem ser viável, né? Era melhor primeiro ter análise técnica, ter esses dados para aí poder votar em cima de alguma coisa mais consistente. Isso faz todo sentido. E para a gente do lado do órgão público, a gente entende que seria necessário ter um prazo maior para análise, porque para a gente sabe que é péssimo a gente dar esse retorno falando assim, olha, o que eu posso propor agora é que eu vou estudar. Porque, na verdade, se eu tivesse mais tempo, né, para a gente fazer essa análise preliminar agora, a gente já conseguiria os dados. Ah, isso custa tanto, não custa, é viável, não é viável, consulta os outros órgãos e tal, e devolveria isso para cada CPM poder votar em cima de um dado melhor e sabendo, olha, isso dá para fazer, vai custar tanto o projeto, tanto a obra, tanto a desapropriação, ou não dá para fazer, aí o conselho já nem vota. Tempo para a gente poder fazer vistorias, como a Carmen falou. Então, assim, acaba que o procedimento hoje acaba não sendo ideal, né? A gente acho que está num processo de amadurecimento, a cada exercício isso melhora, mas a gente percebe isso, né? Que tem ainda realmente necessidade de aprimorar para que a gente possa dar um resultado melhor para a cidade. Então, hoje, dentro desse contexto que nós temos, em muitos casos, o prazo para analisar essas propostas não é suficiente para a gente concluir. E vocês percebem do nosso lado que, mesmo a gente mandando as respostas no prazo que a gente tem que mandar naquela data, a gente continua estudando depois, para pelo menos chegar aqui na audiência com mais do que a gente tinha um mês atrás, 2 meses atrás, quando a gente mandou a análise. Né? Então, às vezes, a gente acaba esse ano, por exemplo, e já até terminou o estudo que a gente prometeu para o ano que vem, porque eu também não vou ficar parada, eu prometi o estudo para o ano que vem, deixo parado e só vou fazer isso ano que vem. A gente vai fazendo, só que é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo e os prazos que a gente tem do fluxo não permitem. Mas quando a gente fala especificamente que o estudo que nós vamos fazer com recurso próprio é porque é o salário dos funcionários, né? Então, é recurso que já existe nesse sentido. Mas não dá para eu assumir nenhum compromisso depois disso sem eu terminar o estudo. Eu não sei se o estudo vai dizer que aquilo é viável, não é viável, se custa 5 milhões, 10, 500, né? Então, isso, mais uma vez, o fluxo hoje não permite que seja melhor. E, especificamente do caso do Rio Verde, eu fico à disposição, Carmen, para a gente fazer uma reunião técnica. A gente normalmente recebe as lideranças junto com o subprefeito, faz isso até no próprio gabinete da secretaria, marca diversas vistorias, a gente fica à disposição para receber quem for necessário, claro, para agendar, organizar, cidade inteira, mas a gente recebe muito, muito na CIURB. Meu secretário tem essa postura de atender a todos. Então a gente fica a essa disposição. Só, infelizmente, não consegue fazer isso tudo durante, né, os prazos, mas a gente está aqui aberto, vamos falar, vamos esclarecer para a gente buscar resolver, independente do orçamento cidadão. Eu acho que era isso, que eram questões mais genéricas, né? Não teve nenhuma dúvida técnica específica. Eu vou deixar, acho que até a própria Carmen acho que tem meu contato, mas eu vou deixar o meu e-mail aqui, então quem precisar, vou pôr tanto o meu Antônia, quanto hoje eu sou chefe da área de planejamento da CIURB, então vou deixar também o e-mail do próprio planejamento. Muito Acho que é obrigada. isso. Obrigada, Meire. Obrigada, Antônia. A gente pode estudar, averiguar a possibilidade de começar esse ciclo mais cedo, para que haja mais prazo para análise de viabilidade. Mas hoje são mais ou menos um mês para secretarias e subprefeituras fazerem análise de viabilidade. Cerca de 3 a 4 semanas. Então, mas mesmo assim, a gente vai considerar as sugestões de vocês para então tentar antecipar aquela primeira etapa para que haja um tempo maior para as análises de viabilidade. Porque não dá para postergar
o prazo final, porque a gente tem um prazo legal de 30 de setembro para entregar o orçamento do ano seguinte à Câmara Municipal, tá? Mas então a gente vai estudar a viabilidade para começar mais cedo, né? Que a gente começa geralmente em abril, vamos estudar a possibilidade. E só para não esquecer, a gente mandou por processo para todas as secretarias e subprefeituras para empenharem e inscreverem restos a pagar os recursos caso ultrapasse o exercício orçamentário de 2025, para que não haja perda de recursos, tá? Então, a gente comunicou formalmente a todo mundo, para avisar a gente caso não dê tempo hábil de executar tudo esse ano, ou caso haja execução parcial, e para aqueles que tá tudo certinho, mas está no processo burocrático, empenhar e escrever em restos a pagar para não haver a perda de recursos, tá bom? Eu vou passar a palavra para a SMSUB e para a Secretaria Municipal das Subprefeituras, por favor. Olá, aqui é Mariana, de SMSUB. Eu queria falar um pouco a respeito dos 12 ecopontos que a Carmen mencionou. Acaba sendo um processo um pouco mais demorado, porque não depende só de SMSUB. A gente precisa consultar CELIMP, né, atos de consulta CELIMP, que é quem opera, para verificar se é um terreno viável para aquele equipamento, precisa consultar o patrimônio para saber se é público ou particular, né, o local, precisa verificar se tem ou não alguma outra intervenção prevista naquele lugar. Então, é um processo que não passa só pela gente, por isso um pouco mais dessa demora. E aí, eles já estão em licitação, né? A gente precisa também fazer um estudo técnico, fazer levantamento, fazer o orçamento, então acaba demorando um pouco mais em razão dessas questões. E aí, quem quiser tirar dúvida, a gente deixou aqui, eu acho que eu deixei um pouco. Depois da minha fala, eu deixei o e-mail de Atos para quem quiser enviar, tá? A gente sempre responde. Eu vou deixar de novo, mas é atos@smsub.prefeitura.sp.gov.br. E aí, quem quiser discutir um pouco mais sobre isso, quiser esclarecer, tirar mais dúvidas, a gente está à disposição. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada. Eu estou vendo a mão levantada da Carmen. Se você quiser completar a sua fala, por gentileza. Que ela perguntou se pode haver perda, né? Desculpa, Carmen, pode falar. Eu vou fechar o microfone e você pode perguntar. Carmen, você precisa ligar seu microfone. Ele está habilitado, mas você não abriu. Pronto? Pronto. Eu não gostaria de transformar isso num diálogo, nem num debate, mas eu preciso deixar registrado, Mariana. Os processos 6 da SMSUB, a maioria foram abertos, o processo 6 em maio. Vocês postergaram até o último momento para informar, inclusive, os processos 6. Eu mesma abri no portal da transparência, e vocês informaram os processos, colocaram eles, recentemente, em 11 de setembro, outros processos que visam os processos licitatórios, que alguns estão restritos por fase preliminar. E sequer ainda saiu edital, prevendo o fim do exercício. Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir e amanhã vou fazê-la. Em que momento podemos prever que uma licitação vai estourar outubro e novembro, onde haja a licitação, o edital, caso não seja a nota de RP, o edital, o termo de contrato, o termo de início da obra, que é o que dá empenho à verba. Ou seja, pode a obra terminar no ano seguinte, mas a reserva orçamentária. Essa é uma discussão que como é um projeto piloto, vou dizer novamente aqui, em que momento isso, de fato, os CPMs podem perder verba, como já aconteceu com a proposta do banheiro, que vocês já inviabilizaram para Itaquera, que foi já reempenhado. Veja, em outubro, o CPM teve que correr para empenhar propostas que talvez não tenham sido maiores estudadas,
mas é por causa da ausência de tempo. Em que momento esses ecopontos de 25, que são 12, podemos ter também como CPMs tempo suficiente de reempenhar a verba? Então, isto que está acontecendo em 25, eu tenho certeza que a Mary, o Wilson Cabral, o Vinícius, o Sandro estão rebolando lá, porque não tem, dentro da regulação do decreto e nem da portaria 126, nada que diga. Se a pasta não fizer, em que momento esse valor é realocado? Como disse a Mary, são 10 milhões, que é uma fração de uma pizza, dependendo das propostas, vai, como vocês, SMSub, 55 milhões, que foram as propostas dos senhores, como a saúde, 57 milhões, 22 propostas, e por aí por diante. Em que momento esse valor sai da pasta para ser retornado, como de Itaquera, do banheiro, de 1 milhão, para ser reempenhado? Em que momento, CEPLAN? Nós estamos falando de um orçamento cidadão, 25, que foi o primeiro, e 26, nós vamos para isso. Em que momento isso está sendo verificado? Essa audiência devolutiva não é simplesmente para a gente dizer sobre as 15 propostas, mas já para prever o que deu errado e que está dando errado. Se você me disser que está alocando em restos a pagar, então eu tenho que prever que ele não é executável. Por quê? Tem CPMs que tinham um valor e foi dito por CPO que disse, Fernando, que tinha que fazer a licitação e a obra até o final do ano, senão perderia tudo. Não é o que está sendo dito agora aqui. Porque não vai dar tempo de licitar, talvez até tenha um tempo hábil, empenhar a verba, fazer o contrato, o termo aditivo. É 3 milhões mínimo em cada um dos ecopontos. Assim como está sendo colocado propostas aqui. A minha fala é no sentido que aquilo tão pouco que o CPM delibera seja de fato cumprido, principalmente quando está usando a bagatela mínima ínfima do orçamento cidadão. Então, eu coo aqui a CEPLAN e vou ecoar nas próximas audiências públicas da qual estou participando. Tem que haver transparência, se o prazo é curto, mas tem que haver celeridade e responsabilidade das pastas que hoje estão dizendo, como disseram no ano passado que fariam, e aqui estamos em outubro, e não saiu. Eu sei que depende desse PELIMP, mas no ano passado vocês disseram que fariam. E se disseram que fariam, por que não fizeram até agora? Então, tem que haver seriedade, tem que haver compromisso, e a CEPLAN parar de dizer, não tem ingerência sobre o que a pasta diz, porque essa foi a resposta no portal da transparência. A portaria da CEPLAN diz em monitoramento na pasta SAMI, lá. Tá, em que momento, então, acorda CPM, levante esse CPM para que vocês não percam, porque isso, CEPLAN, não há regulamentação. Se acontecer algo desses ecopontos não findarem, nós estamos perdendo 3 milhões. Itaquera tem um, São Mateus tem outro, e tem uns vários CPMs. Em que momento, de fato, nós estamos tratando de uma participação cidadã e o processo fiscalizatório? Porque se CEPLAN disser que não tem ingerência sobre as respostas ou sobre as cobranças daquela faz, não duvido, Mary, que vocês estejam fazendo esse trabalho árduo. Eu, de fato, não duvido de vocês. Mas as responsabilidades das pastas que não colocam a contento as suas informações, isso é ausência de transparência. E se a verba está alocada já no primeiro dia do ano letivo, por que as pastas esperam meses para começar a se movimentar? Ainda que tenha que falar com o CELIMP, com Atos ou com a subprefeitura, se seja pátria, porque hoje está sendo dito que fará, assim como foi dito ano passado, porque eu participei. Foi dito que fariam. Por que não fizeram? Estamos em outubro. Então, em que momento há uma viabilidade, de fato, a ser cumprida, honrada pelas pastas? Porque, com todo o respeito, nós, CPMs, não estamos brincando de banco imobiliário. E não é questão partidária, como o munícipe disse. A gente estuda muito para que tenhamos atender a população. E depois ficamos, com, desculpa o termo, com uma cara de fantasia, quando a gente vê que as propostas não estão sendo executadas. E pior, corre o risco de perder a verba. Obrigada. Obrigada a você, Carmen. Muito obrigada. A gente já enviou no dia 15 de setembro o processo para todo mundo com a relação das propostas que se tornarão compromissos para as secretarias e subprefeituras, tá? Então, todas aquelas eleitas, e sejam com recursos do orçamento cidadão, sejam com recursos próprios, as eleitas que já se tornaram compromisso, já foram enviadas para todo mundo, para elas terem ciência de que tem que executar tudo isso no ano de 2026, começar e terminar.
Gilberto Roque, você gostaria de falar? Eu vou pedir a gentileza de você ser breve, tá bom? Porque depois eu não sei se mais alguma secretaria vai querer dar um feedback. Seja breve, por gentileza, Gilberto. Tá bom. Boa noite. Vamos lá. A gente tem visto aí essa questão do orçamento ser de um ano, e aí muitas vezes a secretaria e subprefeitura demora 2 anos para executar. Por experiência, nós aqui de Itaquera já sofremos em muita discussão para que a proposta fosse executada. Demorou-se 2 anos para uma proposta ser executada. E quando foi executada, o profissional que veio aqui monitorar não leu a proposta. A proposta falava, olha só, implantação de uma praça e cachorródromo. O projeto consiste em aumentar vagas para futuros frequentadores estacionar seus automóveis, fazer calçada na parte externa, colocar árvores de preferência frutíferas, colocar equipamento para cães e gatos, por volta fazer pista de caminhar e correr, deixar um local para trabalhadores autônomos com registro no programa Tô Legal. A prefeitura veio e só fez o espaço pet. E os outros itens aqui que foram votados e viável? Quem veio aqui fazer não leu? Por que não leu? Sabe ler, não sabe ler? Enfim, é só uma provocação, porque o profissional ele tem que ler a proposta antes de vir fazer monitoramento. Outra coisa que acontece olha só, a gente tem uma proposta aqui de Itaquera, ela está datada no última atualização, 20/1/2022. O que está escrito lá? Parcialmente concluída. Eu entendo que parcial não é completo e se está concluído é porque terminou. Então, como assim vocês leem a proposta, executam a proposta pela metade? Por que isso é feito? Será que realmente houve um monitoramento? Foi conversado? Se examinou? Qual o complemento? O que vai fazer? Me parece que a proposta existe. O profissional que faz o monitoramento não faz o monitoramento, porque se ele for a campo conversar com o responsável da demanda, ele vai entender a realidade, o que a comunidade está querendo. Ele não pode simplesmente passar de carro, tirar uma foto ou printar via Google Maps e falar, tá, monitorei o terreno. Mas ele sabe da inclinação, ele sabe de se tem saída de água, ele conhece o território? Pelo jeito, não. Então, quando a gente lê que está parcialmente concluído, é porque a pessoa não andou no terreno, a pessoa não visitou o local. Porque talvez se ela fosse lá, ela falaria, eu aqui não posso trazer até a obra até aqui, porque precisa de uma segunda fase. Então, vamos concluir até a metade. Tudo bem, mas agora colocar como parcialmente concluído, isso está totalmente errado, tá? E fazer uma cobrança a vocês, para que o orçamento de 26 seja executado em 26. Não posso prolongar esse orçamento, eu não posso passar de ano desse orçamento. A gente sabe que o ano que vem tem eleição e a gente gostaria que o que é de 25 ficasse em 25, para que o que for de 26 seja executado em 26. Obrigado. Perfeito, muito obrigada pelas suas palavras, Gilberto, Carmen, muito obrigada. Pessoal da subprefeitura de Itaquera, gostariam de dar alguma devolutiva, algum feedback, por favor? Ana ou Camila, por gentileza? É Ana Carolina, CPO, que está falando, Meire. Obrigada, Ana. Então, o Gilberto pontuou algumas coisas. Um dos casos que ele falou, eu tenho conhecimento, que é o da praça, né? Agora, o outro que ele citou, ele não disse qual é a proposta, que estava parcialmente concluída, né? Então, vou falar sobre a praça. O que acontece é que chegou para a gente lá, CPO, essa proposta já com um valor definido, né? E esse valor não foi indicado pela Coordenadoria de Projetos e Obras para essa proposta dessa praça com o cachorródromo.
E o valor que foi disponibilizado não era suficiente para a gente fazer tudo o que o Gilberto Roque citou aí. Inclusive, nós fizemos o projeto, tivemos reunião com o Gilberto, né? Eu e a minha equipe, elaboramos um projeto do jeito que foi solicitado e o orçamento. Só que ele era muito superior ao recurso que tinha sido disponibilizado. Então, o recurso, a gente fez o que foi possível, que foi o cachorródromo, né, com esse recurso que foi apontado. Então, esse é um caso. Agora, para eu me manifestar com relação às outras questões que ele falou, eu precisaria saber quais são as obras, né, que foi indicado lá como parcialmente concluído, para eu poder me manifestar, tá? Muito obrigada, Ana. Por acaso você tem essa informação, Gilberto? Seu microfone está habilitado. Pode abrir. Então, é só a Carol, ela acompanhar o Orçamento Cidadão, tem todas as informações, eu estou buscando informação oficial, é o que está no site, e o que eu cito que está parcialmente concluído é o Nair Belo. E não é só o Nair Belo, tem outras obras que também tá assim. Então eu gostaria que, se for o caso, a Carol chame os conselheiros e fale assim, ó, vamos fichar todas as propostas aqui, vamos saber o que realmente foi executado, o que está pendente, para a gente correr atrás de orçamento. Mas a gente não tem esse diálogo com subprefeitura. A subprefeitura, quando vem fazer, ela não chama o proprietário, o responsável da proposta, tá bom? Então é só para isso, é só para ter um diálogo maior entre subprefeitura e conselho participativo que tá dividido, é fracionado as conversas que tem aqui com o conselho participativo. Obrigada. Por favor, Ana Carolina, por gentileza. Sim, o Gilberto citou essa proposta, que é o Parque Nair Belo, né? É que essa proposta, ela é da Sub de Itaquera, mas não está relacionada diretamente à subprefeitura, porque Parque Nair Belo é a Secretaria do Verde. Mas nada que a gente não possa auxiliar, propor reuniões, né, para a gente solucionar e esclarecer, tá? Obrigada, Ana Carolina. Bom, então vamos nos encaminhando para o encerramento dessa audiência, né? Eu agradeço muito todas as críticas, sugestões de melhorias e comentários. Como foi gravado, a gente vai levar para a equipe da CEPLAN e para as demais secretarias competentes, tá bom? A gente vai levar tudo, a gente pontuou tudo, para que melhore para o ano que vem e para os seguintes. Eu agradeço muito a participação de todos, ao pessoal da SMPED pelo apoio no intérprete de Libras, muito obrigada. Obrigado aos munícipes pela participação, vocês estão certíssimos, tem que cobrar, tem que falar, tem que pedir, tem que participar, votar, estão certíssimos, parabéns. Participem da audiência amanhã, participem de todos, participem ativamente do processo do orçamento cidadão e demais peças orçamentárias. Lembrando que o calendário segue até o dia 6 de novembro, temos nas demais subprefeituras, encerrando no dia 6 de novembro com PPA, PDM e PAS, Plano de Ação das Subprefeituras. Tá? O calendário está disponível no site da CEPLAN e do Participe Mais. Agradeço também aos representantes das secretarias, muito obrigada ao pessoal da SMSUB, SMDET, CIURB, Direitos Humanos, a SP Regula, Cultura, Esportes e Lazer e demais. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal da Subprefeitura de Itaquera. Muito obrigada, Ana Carolina. Muito obrigada, Camila. Obrigada ao César, aqui da CEPLAN, que me ajudou, né, no suporte. E a gente vai levar todos os pontos que vocês falaram aqui, tá bom? Obrigada aos munícipes, né? Gilberto, Carmen, muito obrigada. E é isso. Bom descanso a todos. Obrigada pela presença e participação. Muito obrigada.